Opinião Destaque agora no Em Pauta. Muito bem, entra no ar a partir de agora o Em Pauta, e hoje o Em Pauta é especial porque tem entrevista exclusiva com o Sebrae, representante do Sebrae. Alô, professor Bras Paulo, boa noite. Boa noite, você tá me ouvindo bem, rapaz? Te vejo bem, mas te ver não. Ah, você só ouve, né? Só ouço. Eu não sei o que tá acontecendo não, mas de toda forma, de toda sorte, importante é ouvir, nós estamos na rádio, né? Tá, menino, mas aqui, ó, eu vou ser sincero, aqui pra mim o usuário dela é a Jéssica. A Jéssica, uma moça muito bonita, com todo respeito, viu? Ela eu tô vendo, Braz, ainda bem que eu não tô te vendo. É, Jéssica, não, você tá na vantagem, viu? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Então tá ótimo, com você. Dúvida. Vamos lá, se a imagem aparecer, maravilha, se não, o importante é que a gente possa conversar. Jéssica, você tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal da Clube. Estou ouvindo muito bem. E você, está me ouvindo bem? Super bem, bacaninha demais. Excelente. Obrigada pelo elogio e pela abertura também na noite de hoje. Não, bom demais. Então, Jéssica, a gente meio que vai direto ao ponto e a gente veio falar um pouco daquele trabalho bacana que o Sebrae realiza, que na verdade são várias frentes, mas hoje tem duas, particularmente, que, vamos dizer assim, que são do interesse geral. E para além disso, algumas pessoas ainda não sabem direito o que o Sebrae faz. Quem é o Sebrae? Quem é o Sebrae? Apresenta o Sebrae para nós, principalmente aquelas pessoas que não o conhecem. Quem deve procurar o Sebrae? Boa pergunta. Então, o Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Hoje, nós buscamos trazer que nós somos o principal parceiro do pequeno negócio, buscando auxiliar aquelas pessoas que querem empreender, que têm uma ideia e querem tornar essa ideia em um negócio, né, em uma empresa viável, e também aqueles empresários que já estão na atividade e também querem se tornar mais competitivos. Mas o negócio do Sebrae é atender as micro e pequenas empresas. Então, todos aqueles MEIs, microempresários, empresários de pequeno porte, produtores rurais, artesãos, todo esse público é o nosso cliente. E o nosso objetivo, de fato, é trazer, então, conteúdo de qualidade, consultoria, palestra, orientações especializadas para auxiliá-los nessa jornada do seu empreendimento. Muito bacana. Então, na verdade, nós que olhamos de fora, a impressão é que o Sebrae só atua em aspectos urbanos. Então, não é fato. Inclusive, pequenos proprietários, pessoas que têm aí alguma dimensão de empreendedorismo rural, também têm oportunidade dentro do Sebrae. Exatamente. Nós também atuamos, né, com o público rural. Então, todos esses pequenos empresários, né, que estão aí, pequenos produtores do setor de pecuária, agricultura, também são muito bem-vindos, né? Nós temos um time de especialistas para orientá-los, e também nós atendemos os artesãos, a economia criativa, que não tem diretamente um CNPJ, mas que também exerce uma atividade empreendedora. Olha que interessante. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Matheus está com tempo sobrando. E aí ele fala assim, poxa, eu queria abrir uma lanchonete, queria abrir alguma coisa para usar o meu tempo vago, porque ele não trabalha só, né, as 24 horas direto na rádio, dorme na rádio, mas sobrou um tempo. Quando ele for procurar o Sebrae, por exemplo, ele já tem que ser um sócio, ele tem que ter uma conta, ele tem que fazer um depósito, ele vai conversar com o analista, ele vai conversar com o atendente. Quem que é essa primeira pessoa que vai olhar para o Matheus, por exemplo, vai falar assim, olha, Matheus, nós vamos ver o que é o seu planejamento, ou se ele não tem planejamento nenhum, ou às vezes ele já está meio que abriu a empresa dele, está ameaçando quebrar, ele fala, meu Deus, vou procurar o Sebrae para ver se tem salvação. Quem é esse perfil daquele que procura o Sebrae ou que poderia procurá-lo? Então, nós atendemos o cliente desde quando ele não tem CNPJ. Suponhamos que ele só tem o desejo de empreender, ele não sabe qual que é a área que ele vai empreender,
ou ele tem uma ideia ainda não validada, não fez pesquisa de mercado, não fez o plano de negócios, nós já auxiliamos ele desde essa etapa. Mas aquele também que já tem o CNPJ, né? Que pode ser um microempreendedor individual, uma microempresa, tendo sócio ou não, tendo funcionário ou não, de qualquer segmento, sendo comércio, indústria ou serviços, são muito bem-vindos. No nosso atendimento hoje, nós realizamos uma triagem. Então, de acordo com o grau de complexidade, ele vai ser atendido pelo atendimento nível 1, 2 ou 3. Então, ele tem uma jornada dentro do Sebrae. Legal. Atualmente, nós já recebemos o cliente na agência do Sebrae, que fica na Rua Dores do Indaiá, mas para aqueles que tiverem dificuldade em se deslocar, nós também temos os nossos canais do WhatsApp, do 0800, que também tem o mesmo nível de qualidade no atendimento, né? Para poder aí proporcionar essa comodidade para o nosso cliente. Cara, muito bacana, porque muitas vezes a gente ouve falar do Sebrae, percebe que vocês estão envolvidos em muitas coisas e não é um clube fechado. A pessoa, ela tendo a ideia, ela não sabe bem como fazer, ela vai até o Sebrae e o Sebrae orienta, inclusive, questões como, por exemplo, financiamentos, crédito, comparar entre um banco e outro, ou talvez uma cooperativa de crédito. Esse dia eu estava aqui conversando justamente sobre isso. Como é que funciona essa dinâmica quando o negócio, né, já começa a ter forma? Perfeito. Muitas das vezes, o cliente ele se depara com a situação de ter que buscar crédito mesmo, né? Às vezes ele começa ali com algum tipo de investimento, seja do familiar, ou se ele não consegue ter esse tipo de apoio ou recurso próprio, ele busca um recurso externo. Então, o Sebrae, nós auxiliamos no planejamento da aplicação desse recurso, inclusive também no cálculo do retorno desse investimento. Então, se eu vou começar a abrir um negócio, eu preciso de X, né, para começar, mas em quanto tempo eu começo a recuperar esse investimento? E hoje as instituições financeiras, elas são parceiros, né, dos nossos pequenos comerciantes. Cada uma delas tem linhas específicas e para subsidiar, né, para poder acessar esse recurso, ele precisa apresentar um plano. Hoje as instituições financeiras, elas avaliam o perfil desse cliente, né? Elas fazem uma análise desse cadastro. Então o Sebrae, ele auxilia nesse planejamento para que ele vá conversar com um gerente de conta, né, com uma atendente dessa instituição financeira, da cooperativa de crédito, munido de informação, mostrando então aquele recurso vai ser aplicado em qual fonte e quanto também que ele consegue fazer avaliação de taxas de juros, retorno do investimento, de risco e etc. Olha, é muito bacana falar sobre isso. E o que eu estava vendo que me chamou a atenção, que me motivou, né, a fazer aquele primeiro contato com você. Eu li uma reportagem aqui da Clube Notícia dizendo o seguinte: um programa gratuito para auxiliar pequenos negócios que foi lançado, se não me engano, inclusive em parceria. Como é que está essa dinâmica? Quem vai poder procurar esse serviço? Porque a palavra gratuito hoje, num tempo aí que a gente entende de crise, né? Ele acaba sendo muito atrativo. Porém, o que acontece? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho você já vem com bala na agulha para explicar o que serviço gratuito é esse, nesse momento de crise, e como que isso pode ajudar as pessoas. E até se você, de repente, não tem alguns cases de sucesso aí para apresentar para nós. Matheus, vamos de intervalo. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. No HMSF, cirurgia geral é sinônimo de segurança, profissionalismo e humanização. Contamos com uma equipe altamente especializada que realiza, entre muitos procedimentos, cirurgias videolaparoscópicas avançadas. Tudo isso no mais moderno bloco cirúrgico do Noroeste de Minas. Então, se precisar, você já sabe. Nós cuidamos de você. HMSF, apaixonados pela vida.
Cuidar da saúde bucal é muito importante e agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente. Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-18-0565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de R$1 bilhão em ativos. Parabéns, Cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Cicobi Credipatos, há 33 anos, promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Alô, professor Braz, contigo. Opa, tamo de volta. Tá me ouvindo bem, Jéssica? Estou sim. Maravilha. Tá ótimo. Então, eu havia perguntado para você desse programa gratuito. A gente sabe que de graça nada existe. Alguém, obviamente, está custeando, mas a gente entende que deve ser um subsídio e que isso é fundamental para dar uma mão para as pessoas que querem empreender e que precisam manter o seu negócio, porque isso faz a roda econômica acontecer. Senão todo mundo vai à falência, o pessoal quebra. Fala um pouquinho para nós dessa dinâmica. A quem pode interessar e quem são as pessoas preferenciais desse projeto tão bacana? Fique à vontade. Então, professor Braz, o que a gente tem observado é que com a pandemia também surgiu uma segunda onda, né, que é a onda econômica, e que de fato impactou de forma heterogênea os diferentes setores da nossa economia, principalmente os pequenos empresários. Então, o setor de alimentação fora do lar, setor de turismo, varejo da moda, serviços de assistência às famílias, como salões de beleza, academias, papelarias, lavanderias, foram muito afetados aí, com impacto no faturamento bruto, variando em torno de 40% a 70%. Diante disso, nós elaboramos uma estratégia de apoio a esses pequenos negócios e de retomada econômica, em parceria com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas e também com o Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, a CODENGE, no qual esses parceiros, né, nós estamos subsidiando o trabalho de consultorias especializadas para 250 pequenos negócios aqui em Patos de Minas. Olha que bacana. Então, serão atendidos 250 empresas dentre MEIs e MEs, com faturamento bruto de até R$360 mil ao ano, que são apenas domiciliadas no nosso município e que possuem aí a atividade econômica relacionada aos principais setores e segmentos afetados. Então, esse cliente ele vai poder receber uma consultoria de prestadores de serviço do Sebrae, que são consultores especializados, e esse cliente vai escolher uma dessas consultorias. Ele pode escolher entre uma consultoria de presença digital, para auxiliá-lo a melhorar o posicionamento nas suas redes sociais, trabalhar melhor, né, a relação com o cliente e venda, ou ele pode escolher também trabalhar boas práticas comerciais, que é a organização do merchandising visual da loja dele, para criar uma experiência melhor do cliente no ponto de venda. Olha que interessante. Ou até mesmo eficiência produtiva. Então, para as indústrias que estão precisando reduzir desperdício, otimizar processos, também é uma oportunidade. Então, ele escolhe entre uma dessas consultorias e ele vai ser atendido ainda nesse ano, com as perspectivas aí de finalizar, então, o período de inscrições no dia 17 de setembro. Então, na verdade, a gente já está perto do fim das inscrições. Todas essas inscrições elas serão necessariamente por demanda, ou seja, inscreveu 190, não preencheu os 250, vão trabalhar com 190, ou vocês também estão fazendo algum tipo de busca ativa, tentando viabilizar pessoas que talvez nem sabem
que esse serviço existe, mas que vocês, olha, tem uma oportunidade, vem aqui, vamos conversar. Como é que está essa dinâmica? Quem são os parceiros nessa busca? Ou só a divulgação já foi suficiente e de repente já até preencheu todas as vagas e a gente nem sabe? Sim, de fato, a gente entende que com esse volume de informação, muitas das vezes o cliente passa despercebido ou até mesmo não fica sabendo da informação. Então, nós também realizamos ativo, que são ligações para clientes do Sebrae e também associados das entidades de classe principais, né, que são apoiadoras, para acessar esses clientes. Lembrando que, além do Sebrae, a Prefeitura, a Codenge, nós também temos parceiros, né, como a CDL, o Sindicomércio, a Cipatos, os sindicatos também, como o Sindivest, o Sinduscom, o Sindiorb, a própria Garante Paranaíba, o Banco da Gente, o Ecossistema de Inovação, a FIENG, a ADESP, todos esses são parceiros, estão aí tendo essa capilaridade para divulgar, além de contar, né, com o apoio da imprensa, como vocês aí que estão nos ajudando bastante nessa divulgação, e os veículos que também estão divulgando a campanha. Mas nós temos essa percepção que o ativo ele ainda é importante. Interessante. O que eu observo é que, na verdade, desde que conseguiram centralizar, né, num prédio só, numa dinâmica só, boa parte dessas entidades, você percebe que a logística, a interação, os projetos têm fluído melhor? Eu estou dizendo isso porque, mesmo sabendo de questões virtuais, mesmo sabendo de questões hoje que a gente trabalha muito nessa dinâmica atrás do computador, parece que essa presença humana ela ainda tem uma relevância muito grande, né? Encontra ali para tomar um café, encontra no elevador, um acaba falando do outro, ou não é bem isso? Vocês só encontram realmente na hora de definir esses projetos maiores? Não, é isso mesmo. Todas essas entidades, a gente faz parte dessa rede pró-empresário. E é engraçado porque essa questão de estar muitas entidades no mesmo prédio, isso favorece sim, porque aumenta a proximidade física, né, entre nós, assim, o acesso a uma entidade é muito rápido, né, você vai ali, logo ali você já está junto com o parceiro, e também no olhar do cliente isso é muito bom, porque no único lugar ele já encontra diversas entidades de apoio, desde crédito, a orientação ou até mesmo algum tipo de serviço e que para ele, né, hoje a gente com o tempo tão corrido, facilita e torna cômodo encontrar esse polo, né, para o empresário ali no prédio. Muito interessante, é quase um psil empresarial, né? Mais ou menos. Interessante. Deixa eu te perguntar agora o seguinte, sobre esse tema, o auxílio às pequenas empresas, para a gente entrar naquela outra questão que é justamente o dossiê, que eu fiquei fascinado, eu sou da área de geografia, então essa parte de censo, dados me interessam muito. Mas vamos encerrar essa parte do pequeno empresário, faz aí o seu convite, deixa o contato para aquela pessoa que está nos ouvindo e que gostaria de ter alguma dessas modalidades da ajuda gratuita que o Sebrae, em parceria com outras entidades e a própria prefeitura e o estado tem para oferecer para ele. Fica à vontade. Então, você que é MEI ou microempresário aqui de Patos de Minas e entende, né, a relevância desse apoio para melhorar as suas vendas e os seus resultados, acesse o site oferta.sebraemg.com.br/Patos Mais Inovadoras, preencha o formulário de inscrição que o Sebrae fará contato com você. Além disso, quaisquer dúvidas você pode entrar em contato pelo 34 3821 4154, que nós estaremos à disposição para lhe explicar melhor, e também aqueles que tiverem dificuldade, né, para acessar o site, fazer a sua inscrição, a gente também pode ajudar nesse sentido. Maravilha, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar desse dossiê que o Sebrae acaba de oferecer, né, para tanto Câmara Municipal, Prefeitura, e que não deixa de ser um documento fantástico, eu imagino inclusive para empresas e setores que gostariam de investir aqui na nossa região, mas você vai falar para nós daqui a pouquinho e vamos faturar, senão o pessoal apela com a gente. Abraço! Não saia daí.
De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Classificados Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim. Sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, anunciou, vendeu 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Mercadão dos óculos de todos os modelos com preço imbatível. José de Santana 440, próximo à Câmara Municipal. Luciano no comando. Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura. BASF Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco com Matheus Alves. E voltamos! Jéssica, então vamos falar um pouquinho desse dossiê e qual é a importância desse dossiê. E antes disso, como é que ele foi feito? A gente sabe que foi produzido pelo Sebrae, a gente sabe que tem dados importantes não só daqui de Patos, ele foi feito em todo o estado, inclusive tem um mapa interativo muito interessante que eu tive a oportunidade de entrar no site do Sebrae e observar. Como é que foi feito essa, vamos dizer assim, essa grande investigação, ou se ela é sempre constante e de repente não é tão difícil fazer porque na verdade você acrescenta a uma base de dados que já existia. Como é que funciona isso na prática? Então, o Sebrae Minas, além de trabalhar no suporte empresarial, nós também atuamos com um segundo negócio, Brás, que é desenvolvimento econômico local. Então, para que a nossa equipe do Sebrae, principalmente no interior, dentro dos municípios, possa pensar em projetos e estratégias para criar um ambiente para o desenvolvimento econômico mais favorável, relacionado a políticas públicas, articulação, estratégias de fato junto ao próprio poder público, setores produtivos, nós precisamos tomar decisões baseadas em dados. Então, o Sebrae ele tem uma unidade, que é a unidade de inteligência, no qual ela, a partir de banco de dados públicos, desde o CAGE, de IBGE, censos e etc., ela cruza esses dados e torna de uma forma mais visual para os principais interessados, para tomarem decisões. Além disso, nós também utilizamos das pesquisas que o próprio Sebrae faz para também inserir nesse nosso gestão à vista, digamos assim, para subsidiar os nossos parceiros. Então, o site da inteligência, sebraemg.com.br, ele é público para qualquer pessoa que queira acessar. Já o dossiê, ele foi elaborado por uma demanda da prefeitura, principalmente na articulação junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que já esteve presente aqui em Patos em algumas visitas, para que haja, de fato, esse subsídio de insumos e dados para uma melhor negociação. E isso trouxe também para ser entregue para o Legislativo, bem como também para a nossa Agência de Desenvolvimento aqui de Patos de Minas, a ADESP. É uma riqueza muito grande, porque a gente começa a ter alguns dados que eles revelam muito, Ou seja, observando os dados aqui, a gente tem aí por volta, de mais de 20 mil empresas, vocês chamam de pequenos negócios,
E aí tem duas diferenças. Por volta de 11 mil microempreendedores individuais e por volta de próximo de 7 mil microempresas. A diferença básica de um para o outro, para as pessoas que não estão acostumadas com essa questão aí de CNPJ, seria qual? Qual que é a dinâmica do MEI e esse que é microempresa? E aonde que o Sebrae atua? Nos dois? É interessante, isso mesmo. Em Patos já são mais de 20 mil, né, pequenos negócios e em média de 60% são microempreendedores individuais. O MEI, normalmente, quando você vai se formalizar, suponhamos que você é informal, autônomo ou você quer empreender. A primeira figura jurídica que as pessoas costumam se formalizar é o microempreendedor. Por quê? Ele é uma figura jurídica mais fácil de você abrir. Então, hoje, você acessando o site do portal do empreendedor.gov, você já consegue entrar ali, inserir os seus dados, selecionar a atividade econômica que você quer e você já sai com o seu cartão de CNPJ, inclusive alvará provisório garantido. Então, o MEI é muito fácil. E é relativamente novo, né? Essa realidade do MEI, não é verdade? O MEI, ele surgiu com a lei geral, que foi por volta de 2010, se eu não me engano. Só que o que a gente tem observado é que as pessoas têm se apropriado mais nos últimos anos, porque elas comparam os benefícios. Por exemplo, se eu sou um autônomo, eu preciso contribuir com o INSS. E a contribuição do MEI, normalmente, ela tem um preço menor e muitas outras vantagens, porque se você precisa de crédito, normalmente a instituição financeira vai olhar o seu CNPJ. Já se você é informal, a garantia, né? O risco para a instituição financeira é maior. Então, tem muitas vantagens, como emissão de nota fiscal, poder contratar funcionário, que um autônomo. Então, as pessoas têm procurado mesmo e têm se apropriado muito, até porque o MEI não precisa de necessariamente ter também um contador. Entendi. E tem uma questão, olha, se eu falar besteira, você dana comigo, tem problema não. Tem uma questão que eu acho interessante, quando a gente fala microempreendedor individual, dá uma impressão que o sujeito é autônomo, dá a impressão que ele é sozinho no mundo, não tem ninguém. Mas, na verdade, uma pessoa me falou, e aí eu não sei se isso é verdade, o MEI, ele pode ter até um ou dois funcionários. É verdade? É possível isso? Isso. No caso MEI, ele pode ter até um funcionário pagando o salário mínimo ou piso da categoria, daquele espaço ocupacional que ele está contratando. Perfeito. E, normalmente, ele não pode ter sócio, por isso que fala individual. E já o microempresário, que é a ME, que é a segunda categoria que você mencionou nos dados estatísticos, ele já pode ter sócio. Então, já tem essa diferença e a ME também não tem necessariamente esse limite de número de funcionários. Entendi, porque o que a gente chama de razão social, então, do MEI é esse, vamos dizer, extremamente simples, que você faz pela própria internet, né? E aí você não tem muita complicação. Se você for uma pessoa mais esclarecida, você resolve, inclusive, por si só. Já o microempreendedor, dificilmente ele vai poder abrir mão, por exemplo, de um contador, eventualmente um advogado, alguém que vai ter que orientá-lo, porque ele vai estar trabalhando numa dinâmica um pouco mais complexa. É isso ou estou meio fora de foco? É isso mesmo. A microempresa, ela precisa de um contador para ser aberta. E a principal diferença também, Braz, além dessa diferença de prestação de serviço, de parceiros que eles precisam buscar, é o faturamento bruto anual. O MEI, ele pode faturar até R$81 mil por ano. Entendi. E já a microempresa é até 360 mil. Então, o MEI, se ele ultrapassar esse limite, ele já precisa migrar, né? A gente chama de desenquadrar para a ME obrigatoriamente. Entendi. Não, muito interessante. Eu sou muito fã desse assunto. Eu não sei se as pessoas que nos ouvem, elas acham isso interessante, mas é porque o que acontece? Às vezes, uma pessoa tem uma ideia muito boa, ela sabe fazer bem um produto ou prestar um serviço e ela se enrola justamente na questão, vamos dizer assim, da papelada.
ela se perde naquele ambiente, ela pega empréstimo no físico para jogar no jurídico, e uma empresa que de repente, ou um negócio que teria um grande futuro pela frente, ele acaba sendo, vamos dizer assim, abortado, entre aspas, porque a pessoa não tomou certos cuidados, que são cuidados jurídicos, e que me parece que o Sebrae ajuda muito nessa orientação. Não é isso, Jéssica? É isso mesmo. A gente tem reforçado que a taxa de mortalidade de empresas com até 2 anos de vida, né? Ela é muito alta ainda, Brás. E muitas das vezes porque as pessoas abrem negócio sem um planejamento prévio. Às vezes gosta muito de exercer aquela atividade e acha que só isso é suficiente, sem ter conhecimento de gestão, sem ter conhecimento de fato da forma de formalizar a tributação. Isso é muito importante, por mais que possa parecer um pouco chato, entre aspas, mas é o que pode, por exemplo, fazer diferença entre uma empresa sustentável no mercado e uma empresa que pode aí, a curto prazo, né, precisar encerrar suas atividades. Jéssica, eu estava observando, aqui a gente fala de números, né, e me surpreendeu muito que no aspecto agrícola, o milho ainda tem uma relevância muito grande no município, e a soja e o café. Beleza. Para você que já está nesse processo há mais tempo, tem algum dado aqui que te surpreendeu? Falou, puxa, né? Não imaginei que era dessa forma. E que dado seria esse ou não? Já era tranquilo? O que você leu desse relatório, desse dossiê, você mais ou menos já tinha formatado que era isso mesmo. Não teve nenhum ponto aí fora da curva. O que eu gosto de destacar de Patos de Minas é que a gente tem uma herança histórica de Patos ser a cidade do milho. De fato, nós produzimos milho, né? Mas ela não é a principal produção da cidade. Uhum. Hoje, Patos de Minas, ele é reconhecido por pertencer à maior bacia leiteira do estado e também ser referência na produção de genética suína. Então, além dos nossos grãos, milho, soja, feijão, nós também temos que destacar que muito da nossa produção agrícola é leite e muitas das vezes a suinocultura. E isso ainda não é tão valorizado ou reconhecido pelo patense. E isso faz muita diferença no PIB agropecuário da nossa cidade. Pois é, e nós temos aqui um turismo que eu acredito que a pandemia afetou, mas a gente tem esse turismo da educação, que não é turismo no sentido do passeio, mas é esse turismo de promover a melhoria, né, do próprio currículo, carreira. Ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que vêm para se consultar nos hospitais, a gente tem pessoas que vêm aqui para fazer suas compras. O diagnóstico, o dossiê, ele conseguiu capturar essa realidade, essas pessoas que vêm de outras regiões para fazer algum tipo de atividade ou realizar um serviço, ou mesmo pessoas que, por exemplo, moram em Presidente, Lagoa Formosa, cidades relativamente próximas e acabam trabalhando em Patos de Minas, né? Vão e voltam todo dia, ou não tem essa percepção? É mais os números mesmo? Sim, a gente consegue observar, sim. Por exemplo, um indicador que a gente trabalha muito em desenvolvimento de cidades é o valor adicionado fiscal, Graça. Legal. Um dos principais indicadores que a gente observa para Patos é o valor adicionado fiscal da produção agrícola, principalmente de commodity, e também do comércio, porque indústria, infelizmente, a gente ainda estamos progredindo nesse aspecto, né? Até a atração das indústrias, né, para se fixar aqui em Patos é algo que, de fato, é interessante, e a gente tem observado esse movimento aí da gestão na atração desses investimentos. E no que diz respeito ao comércio, Patos, sim, é uma macro-região e nós recebemos diariamente um fluxo, né, que a gente pode até chamar de uma população flutuante, que vem a Patos consumir diariamente os serviços, principalmente serviços relacionados à saúde, também os nossos produtos, né, do nosso comércio. E, em especial, sim, nós temos uma população que vem em virtude da educação. Na nossa macro-região, a gente tem aqui universidades e faculdades que são referência nas graduações em que elas oferecem, e isso acaba atraindo pessoas que consomem nos nossos restaurantes, né? Que consomem nos eventos, e consomem aí roupas, entre outros serviços, e isso move a economia da nossa cidade.
Então, estar posicionada dessa forma é muito positivo para o desenvolvimento e a economia de Patos de Minas. Vanessa, Jéssica, desculpa. Uma questão que me chamou a atenção é o seguinte. Nos últimos 20 anos, pelo menos se a gente pegar de 2010 até 2020, a gente tem aqui um aumento de 135%, vamos dizer, do PIB gerado, que não é pouca coisa, quer dizer que dobrou, né? Não sei se uma parte disso seria inflação e etc, mas vamos pensar em termos de produção. E aí, a gente tem uma parte que diz o seguinte: o PIB per capita do município, ele é superior ao salário médio, ou seja, se a gente pegar o PIB e dividir pela população, dá um valor, mas se pegar o salário médio real do que o patense está ganhando, ainda dá uma diferença. E aí, fala-se talvez aí de uma concentração de renda, ou de alguma forma que talvez esse serviço, sei lá, a mão de obra nossa, ela não está qualificada, então os salários eles ainda estão numa base de piso e não de teto. Você consegue imaginar como é que o gestor público poderia fazer para que a gente vencesse essa barreira que é do salário baixo? Ou seja, a pessoa muitas vezes até tem a vaga de trabalho, mas o que se paga é muito pouco. Por que nós chegamos a esses números que são, vamos dizer assim, distoantes, né? Dissonantes da questão do próprio PIB, da renda per capita? Sim, hoje a gente consegue perceber essa concentração de riqueza, Brás, principalmente no agronegócio. Então, infelizmente, a gente tem essa polarização, né, de pessoas que, de fato, detêm de fonte de rendas muito, muito grandes, né, principalmente os nossos grandes produtores rurais, e uma classe, né, uma massa salarial que ganha aí um salário muito inferior. Mas isso está muito relacionado, de fato, pela baixa capacitação de mão de obra da nossa cidade. Eu ouço muito essa reclamação do setor do comércio, da indústria e também da prestação de serviços, da má qualidade do atendimento, da má qualidade do prestador de serviço e também dos próprios funcionários. Então, o que eu observo é que a gente precisa, principalmente, investir em capacitação e educação para que os nossos jovens, eles queiram ficar aqui em Patos de Minas e, consequentemente, gerar mais empresas, mais empregos, para que essa renda ela possa ser mais diluída. Porque o que a gente observa é uma movimentação de profissionais mais qualificados que têm saído de Patos de Minas, uma evasão. E outros polos, como Berlândia, São Paulo, Belo Horizonte, têm capturado esses profissionais. E o que Patos tem absorvido é uma mão de obra, muitas das vezes, desqualificada. Mas eu acredito muito nesse tipo de projeto, e principalmente porque hoje o agro, Brás, ele é um agro que é focado em exportação. Então, nós produzimos commodity e pouco beneficiamos. Então, se nós conseguíssemos, né, atrair indústrias que pudessem, né, através de políticas públicas, dentre outros, realizar o beneficiamento desses produtos aqui, consequentemente geraria novos postos de trabalho e também uma maior formação ali de espaços ocupacionais com uma faixa salarial maior. É muito interessante essa questão, Jéssica, porque assim, eu pessoalmente, né, agora vai falar um pouco o professor e o morador de Patos, né? Eu moro em Patos, eu nasci aqui, minha família está aqui. Não tenho plano nenhum de sair da cidade, meu plano é ficar cada vez mais envolvido aqui. E assim, eu tinha muita vontade, porque às vezes o pessoal fala assim, tem que trazer empresa, e eu digo, bom, mas não é qualquer empresa. Nós não queremos uma empresa que vai poluir o nosso rio, que vai prejudicar o ambiente que a gente tem. Mas me dá uma vontade danada, meu sonho mesmo, é a questão tecnológica, sabe? Um polo tecnológico, um polo que pudesse ampliar isso que a gente vê acontecer no universo dos suínos, na questão das sementes. Nós temos aí empresas que vendem sementes para o Brasil inteiro, com tecnologia de dentro aqui do município de Patos de Minas. A gente vê aí, pelo menos eu vejo, né? Não vou colocar a gente não, eu vejo N possibilidades. Tem algum, entre aspas, né, pulo do gato, ou grande oportunidade, ou de repente uma grande janela de oportunidade que de repente Patos deveria mirar e falar assim, não, nós temos que tentar trazer
esse tipo de negócio para cá? É na linha da reciclagem, é na linha do aproveitamento de algum tipo de subproduto que de repente a gente está jogando fora? O que a Jéssica Viana pensa disso? Né? Você é muito jovem, você não deve ter filho, não deve estar ainda nessa vibe, mas vamos pensar em termos de profissão, de estruturação. O que você imagina que Patos, de repente, poderia focar e falar, não, é aqui que a gente vai encontrar um espaço para expandir e agregar dentro daquilo que já existe? Por exemplo, o agronegócio, o nosso setor de serviços, aonde que está talvez aí um elo de ligação que pudesse conectar esses universos? Sim, isso é de fato uma discussão, né, que a gente já vem fazendo há algum tempo, pensando sempre esse tipo de agregação de valor dentro da cidade. Mas o que eu particularmente tenho observado, eu sou uma pessoa apaixonada por inovação e tecnologia, Brás, e tenho feito benchmark com alguns polos, algumas cidades que têm se tornado polos tecnológicos. O que a gente percebe é que já foi feito até um estudo do Sebrae para entender um pouquinho qual que é a vocação para a inovação do município de Patos de Minas. Como que foi feito esse estudo? Eles pegaram os principais setores que demandam inovação e observaram dentro das universidades quais são os cursos de graduação, mestrado e doutorado que se oferece aqui. Se cruzou, então, vocação com potencial e se chegou em 3 frentes, que é o agronegócio, que é tecnologia, relacionada à TIC, né, TI, telecomunicações e automação. Então, esses são as principais frentes, conectando a vocação do território e também os cursos que as nossas faculdades e universidades oferecem. Diante disso, o que a gente tem observado é que, por exemplo, hoje o agronegócio, ele acaba importando tecnologia de fora. Então, nós temos aqui produtores altamente tecnificados e todas essas tecnologias, elas vêm de algum lugar que eles compraram maquinário, que eles importaram essa inteligência para instalar nas suas fazendas. E nós temos um potencial muito grande de desenvolver soluções para as dores desses setores produtivos, para a dor do agro, para a dor do comércio, para a dor da indústria, cruzando, então, o que a gente já tem disponível de TI, que a gente já tem disponível de automação, para desenvolver produtos que vão resolver as dores desses setores produtivos. Então, eu vejo que isso seria uma forma da gente começar a desenvolver as nossas próprias soluções, as nossas próprias inteligências, né? E fixar também profissionais na nossa cidade. Então, eu acho que já seria um bom começo, né? Quem sabe um dia ter um parque tecnológico aqui em Patos de Minas, que de fato atenda aí os nossos setores. Isso é particularmente um desejo que eu tenho, sabe? Para o nosso município. Ô Jéssica, eu fiquei muito feliz em conversar com você. Você é uma pessoa extremamente inteligente. Eu, lamentavelmente, né, vocês não estão me vendo, eu também não estou vendo ninguém, só tem a tela preta aqui. Mas, indiferente dessas questões tecnológicas, foi muito bacana esse papo. Eu acho que é uma questão promissora. Eu espero que as pessoas que nos ouviram, que tenha despertado nelas, primeiro, um certo incômodo, aquele incômodo gostoso, de quem de repente percebe que nós temos grandes oportunidades em Patos de Minas, existem espaços a serem conquistados, existem de fato setores a serem ampliados, porque às vezes a pessoa fala, mas já existe de tudo, mas sempre tem um jeitinho, sempre tem uma forma, né? E quando você fala dessa ideia do polo tecnológico, de aliar essas diferentes vertentes em algo que vai dar ainda mais força para a nossa juventude, para aqueles que gostam de criar, de inovar, e para aqueles que gostam de trabalhar, mesmo não inovando, mas que gostam de trabalhar dentro de algum projeto maior, né? Porque se todo mundo fosse ser líder no sentido clássico, a gente, então, todo mundo vai ter que ser MEG. E, na verdade, não é isso. Às vezes você vai ter o gerente ideal naquele local, você tem aquela pessoa que é um motorista, mas ele é tão bom naquilo que ele é um diferencial da venda da empresa. E às vezes a gente vê pessoas chaves no lugar certo que fazem uma tremenda diferença. E eu tenho certeza que a Jéssica faz uma tremenda diferença aí no Sebrae, né? Pessoa articulada, pessoa que está trazendo a informação de uma forma clara, tranquila, serena, mas também de uma forma entusiasmada e apaixonada. Foi muito bom
falar com você. Eu espero que a gente tenha aí outras oportunidades, viu? Braz, queria muito agradecer o espaço aqui cedido ao Sebrae Minas, né, para estar aqui com os nossos ouvintes, batendo esse papo com você. Expresso aqui também a minha admiração por você, tá? Já acompanho também o seu trabalho aí há alguns Obrigado. anos. E fico feliz por você estar trazendo esse tema de forma transversal, né, para que a gente possa levar a nossa população, que é o principal consumidor e usuário de tudo que a gente tem feito, né? O próprio executivo, legislativo, a imprensa, as instituições de fomento. Então, fico muito feliz aí por a gente poder democratizar o acesso à informação para as pessoas. Mais uma vez, muito obrigada. Alegria imensa falar com você, alegria imensa ter essa audiência da Clube 98 com a gente. E ao Matheus